Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Processual Prime a mais uma aula sobre processo penal, nos temas sensíveis para a delegada de polícia no estado de Pernambuco. Hoje é a nossa última aula, mas não menos importante. A gente vai tecer aqui vários comentários importantes sobre diversos assuntos, inclusive abordando muita jurisprudência, que o Sebrasp é uma banca que gosta muito de jurisprudência e a gente tem que ter esse enfoque, né? Antes de efetivamente ingressarmos na temática, deixo um recado, uma mensagem aqui. Hoje, dia 17 de fevereiro, um sábado, são 10h40 da manhã, muitos falando aí, o concurso suspende, não suspende. Pessoal, fator externo, isso aí está fora do nosso alcance. Saiam de grupos que implementam o terror jihadista, né? Esse pessoal aí meio psicopata. Isso aí não vai te agregar em nada, né? Porque se mantiverem a data da prova, você só perdeu tempo, perdeu dia de estudo, se estressou. Então, tudo que for fator externo, cara, se afaste, porque isso aí vai sugar o teu psicológico. Primeiro que você já está ansioso, que a prova é dia 3 agora. Essa circunstância de véspera de prova, por si só, já traz uma ansiedade. A gente já tem que viver a base de psicotrópico. E aí, somado a isso, tem uns colegas aí jihadistas que ficam implementando o terror. Cara, sai disso aí, né? Isso aí só vai atrasar a tua vida. Se, porventura, atrasar a regra do jogo, você tem duas opções. Ou remarca a passagem, né? Ou não vá à prova. Das duas, uma, né? Tá caro, Thiago, eu não tenho dinheiro. Você acha que ninguém nunca passou por isso? Eu passei várias vezes por isso. Muitos concursos que, a minha época, não tive condições de ir, né? E eu queria ter ido, mas não fui porque não tinha grana, né? Mas se puder, vai, é a regra do jogo, a gente tá aí para, né? Infelizmente, tá essa bagunça. Eu, particularmente, Thiago, abomino o Sebrasp por várias razões, dentre elas essa desorganização, sem falar no aspecto jurídico, né? O Sebrasp foi bom a época que eu fiz concurso lá, 2008, 2009, inclusive quando o Sebrasp fazia a prova da OAB, enfim, era uma excelente banca. Hoje está uma bagunça, a parte jurídica nem se fala, né? Eles têm a doutrina deles, né? Enfim, isso aí fica para uma outra ideia quando a gente vai tomando um chopp em algum lugar. Mas é aquilo que eu sempre falo, é regra do jogo, né? O jogo tem que ser jogado, não tem o que a gente fazer a não ser nos submetermos a essa situação vexatória, assim como diz Agostinho Carrara, tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, Bizu, se afaste disso aí, sai de grupos que implementam o terror, enquanto não tiver uma posição oficial, segue o jogo. Lembram? Aqui, rapidinho, só para concluir, delegado Paraná. Não vai ter concurso porque entraram com uma ação para suspender, Covid, não vai ter. O TJ manteve, bancou aqui, né? E, enfim, a data foi mantida. Só a prova foi cancelada porque a própria banca, o FPR, acreditou numa suposta suspensão e aí não tinha realizado a alocação dos alunos, enfim. Mas só para você ter uma ideia, né? Enquanto não sai nada oficial, vida que segue o jogo, vamos estudar. Então vamos falar aqui um pouquinho do acordo de não persecução penal, um assunto que o Supremo Tribunal Federal se debruçou agora recentemente, disse em que todos os dispositivos que cuidam do ANPP são constitucionais, tá bom? E a gente tem muita coisa legal para falar aqui sobre jurisprudência. O acordo de não persecução penal, rapidamente, né? Ele tem essa designação, acordo de não persecução penal. A designação já é equivocada. Por quê? Porque a gente sabe, né? O sistema criminal de justiça brasileiro, ele é bifronte, ele é bifurcado. Persecução penal, leia-se a fase de investigação preliminar e a fase processual, né? No curso do processo, após o recebimento da denúncia, enfim. E a nomenclatura do Instituto se utiliza acordo de não persecução penal, mas perceba, a persecução penal já tem início com a fase investigatória, com a lavratura do auto de prisão em flagrante, com a instauração de um inquérito policial. E o professor Marcos Paulo Dutra Santos nos faz uma crítica, né, tece algumas críticas, que a designação já foi infeliz, né? Acordo de não persecução, a persecução já se iniciou, já foi deflagrada, ela teve início, esse instituto, teve início na resolução 181 do Ministério Público do ano de 2017,
quando o Ministério Público trouxe o Instituto do ANPP, normatizado num ato infralegal, né? E havia, naquele momento, uma ação direta, né, uma ADI manejada contra essa resolução, considerando que se é uma resolução, não pode instrumentalizar atos afetos a processo. Isso não é procedimento, isso é processo propriamente dito. Tanto isso é verdade que desafiava, naquela época, o cumprimento das cláusulas pactuativas do acordo, o arquivamento do inquérito policial. E aí houve algumas modificações, né? O Congresso Nacional legislou sobre o assunto e perdeu-se o objeto, mas o ANPP teve início numa resolução de número 181 de 2017 do próprio CNMP, né? Então, no primeiro momento, ela foi contratada, cuidada, muitas das cláusulas, muitas das características, dos requisitos, vieram da própria resolução, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Instituto. Previsto no artigo 28A, diz lá, não sendo caso de arquivamento, primeira observação, não pode ser caso de arquivamento, já vou falar sobre isso, porque já fala agora, para o manejo, preste atenção, dica de tema sensível, para o manejo do acordo de não persecução penal, deve-se ter em mente a justa causa. Lastro probatório mínimo de autoria e materialidade para a propositura de uma demanda exige-se para que seja pactuado o acordo de não persecução penal, deve ter em mente que deve ser demonstrada a justa causa. Cuidado, que isso é extremamente relevante. Inclusive, isso já é trazido lá da transação penal, no sentido de que para haver a pactuação da transação penal, deve haver também a justa causa para o manejo daquela ação penal, e aqui não é diferente. Então, porque se for caso de arquivamento, uma das hipóteses de arquivamento do inquérito policial, turma, é a ausência de justa causa. A maioria dos inquéritos policiais, quando são arquivados, é exatamente nesse sentido. Ausência de justa causa. Não se conseguiu identificar os indícios de autoria. Um exemplo, né? Encontro de cadáver no local ermo. Um cadáver foi encontrado com projetil, com perfuração, projétil de arma de fogo, em local onde não há imagem de monitoramento, dentro de uma mata, não há testemunha, enfim. Deve a autoridade policial instaurar o inquérito policial? Sim, porque para a deflagração das investigações basta o quê? Notícia de fato aparentemente criminoso. E, ora, projétil de arma de fogo e um cadáver, cuida-se de crime violento, né? Cuida-se de homicídio, ao menos em tese. Pode ser um suicídio? Pode, né? Mas o suicídio é crime, Thiago? Não, o crime é o induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio. Mas deve a autoridade policial instaurar um inquérito, mesmo que não tenha nenhum indício de autoria? Deve também, porque a autoria ela vai ser perfectibilizada, trazida no curso daquela investigação preliminar. Tá? E digamos que esse delegado de polícia instaura um inquérito e fica ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegue se avançar, local ermo, no meio de uma rodovia, enfim, encontro de cadáver, não tem o que fazer, né? E aí não vai conseguir chegar a lugar algum, e aí a autoridade policial, depois de esgotadas diversas diligências possíveis, profere um despacho no sentido de que esta autoridade policial sugere o arquivamento do inquérito policial, considerando que são escassos elementos dos indícios de autoria para a imputação da prática delitiva. Comunique-se ao membro do MP e ao juízo. Pronto, cumpra-se. E aí o que acontece? Quando o membro do MP recebe, ele vai dar, né, um parecer de arquivamento, considerando a ausência de justa causa. Então, a justa causa,
ela deve ser trazida, inclusive, para a pactuação do acordo de não persecução penal. E não pode ser caso de arquivamento, como a gente disse, uma das causas de arquivamento é o quê? A ausência de justa causa. Vamos caminhar, tá bom? A aula já começou em alto nível. Vamos lá. E aí segue ainda o artigo 28. Opa, deixa eu descer aqui. Bacana, vamos lá. Não sendo um caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência, muito cuidado com isso, ele pode colocar um crime violento na questão e você passar despercebido, ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos. Cuidado que é a pena mínima inferior a 4. O MP poderá propor o acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação, desde que, cuidado agora, necessário e suficiente para reprovação e prevenção. Isso aqui são os requisitos de ordem subjetiva, ou seja, não se trata de um direito subjetivo daquele indivíduo de ter o pacto do acordo de não persecução. Por quê? Porque o Ministério Público vai analisar os requisitos de ordem subjetiva, deve ser necessário e suficiente para reprovação, ou seja, se aquele indivíduo tem uma vida dedicada ao crime, se aquele indivíduo pratica um crime habitual, ele tem uma habitualidade na prática delitiva, não é crime habitual, como classificação de crime, sim habitualidade, estilo de vida criminoso. É natural que esse indivíduo ele se dedique à atividade criminosa e aí não seria possível a pactuação do acordo de não persecução e por isso não se cuida de um direito subjetivo, tá? O Supremo e o STJ comungam nesse entendimento, bem como a doutrina majoritária, mediante as seguintes condições ajustadas. E aí, dentre uma tabela, né, uma classificação da justiça restaurativa ou justiça multiportas, como a gente já vai ver aqui, primeiro, né, seria a composição dos danos civis, transação penal e acordo de não persecução penal, porque o ANPP, né, a transação penal aí seria dentro da Lei 9.099. Suspensão constitucional do processo e o acordo de não persecução penal, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Sobre os requisitos. Confissão, vamos lá. A gente vai abordar tudo isso. Para que seja possível o ANPP, é necessária a confissão formal e circunstancial. Quando ele fala confissão circunstancial, não basta ele imputar a si próprio a prática do crime. Ele tem que trazer os pormenores da prática delitiva. Lembrando que a confissão, de acordo com a lei, ela é uma condição sine qua non para que seja possível. No entanto, como a gente vai ver abaixo, a confissão, embora não precise ocorrer em sede policial, por quê? A gente vai falar o entendimento da jurisprudência no sentido de que, ora, esse indivíduo exigir a confissão em sede policial para a realização do acordo de não persecução penal, isso seria exigir daquele indivíduo uma condição que sequer lá na frente, quando na presença do MP, talvez ele não faça nem jus. Por exemplo, esse indivíduo ele tem diversos crimes, ele se dedica à atividade criminosa, ele não preenche o requisito subjetivo e exigir a confissão em sede policial desse indivíduo como condição sine qua non para a pactuação no momento adequado, seria ferir de morte ali o princípio da não autoincriminação. Então, não se pode exigir de imediata a confissão em sede policial, porque talvez esse indivíduo não faça nem jus em sede lá na fase postulatória do acordo, tá certo? Vamos lá. A infração deve ser sem violência ou grave ameaça, mas violência contra a coisa cabe o acordo de não persecução penal. Com pena mínima inferior a 4, porque se for igual a 4 a pena mínima, também não cabe, tá bom? Necessário e suficiente, requisito subjetivo, e o Ministério Público verifica no caso concreto. Não caber transação penal, por ser a transação penal mais benéfica, até porque não se exige a confissão em sede de transação penal, tá?
e a ideia é o investigado ser primário, porque se for reincidente, seja reincidência genérica, seja reincidência específica, não cabe o acordo de não persecução penal, tudo bem? Vamos lá. E aí aqui o requisito de ordem subjetiva: não haver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, ou seja, ele tem uma vida dedicada ao crime, um estilo de vida, condutas reiteradas criminosas ou crime criminoso profissional, exceto ser insignificante as infrações penais pretéritas. Se houver elementos probatórios que indiquem que ele possui uma conduta criminal habitual, né, não é crime habitual, e sim uma habitualidade na prática reiteradas de crimes, não caberia o acordo, tá certo? E aqui, assim como o sursi, né, processual, ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos do mesmo acordo de não persecução penal. Aqui é uma possibilidade que a lei confere, aquele criminoso que praticou um crime de forma isolada, né, não fica ali nos seus assentamentos criminais, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre justiça multiportas. O que é o acordo de não persecução? Qual a natureza jurídica? É um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público investigado, juntamente com o defensor, como alternativa à propositura da ação, evitando que seja deflagrada uma demanda penal, tá? Para certos tipos de crimes, tá bom? E aí, o professor Frank Sander, da Faculdade de Direito de Harvard, ele traz a justiça multiportas. Volta comigo aqui, né? Há muito tempo, pessoal, o processo penal ele vem se modificando. Lá desde 95, com a Lei 9.099, transação penal, suspensão condicional do processo, composição dos danos civis. Aí veio na Lei 9.034, a colaboração premiada naquela época. E agora veio o acordo de não persecução penal. Perceba, o processo penal vem se modificando, cuidando dos bens jurídicos mais interessantes, mais importantes. Não é que não mereça a tutela, mas existem outros mecanismos de solução de conflito, se não apenas a jurisdição, que seria também eficaz do ponto de vista processual. Então, o professor Frank Sander, ele diz que, ora, não se pode afirmar que existe apenas um mecanismo de solução de conflito apto a solucionar demandas penais. Isso foi inserido para dentro do processo civil e essa expressão, justiça multiportas, já caiu diversas vezes em concurso público, na seara do processo civil, mas a ideia é a mesma para dentro do processo penal. A ideia é a mesma, dizer que existem diversos mecanismos de solução de conflito tão eficazes, às vezes até mais que a própria prestação da jurisdição. Quais são os mecanismos de solução de conflito? Vocês lembram rapidamente? A autotutela, emprego de força física sobre uma coisa, estamos disputando essa caneta, né? A caneta é minha, a caneta é sua. Você vai e toma a caneta da minha mão. Isso é um mecanismo de solução de conflito, né? Emprego de força, inclusive, não é admitido no ordenamento jurídico como regra, exceto na legítima defesa. Não é admissível, inclusive caracteriza crime. Outro mecanismo de solução de conflito, a autocomposição. Transação penal e o acordo de não persecução penal. Então, a justiça multiportas, lá da doutrina do professor Frank Sander, ensina exatamente isso, que há outros mecanismos, não há um único mecanismo, há um mecanismo múltiplo, aberto a outras formas de solucionar aqueles conflitos. E essa expressão caiu em um concurso recente em inglês, né? Métodos, o professor Frank defende métodos e meios plurais de tratamento de disputas
e adota o chamado Multidor Courthouse, provocando, consequentemente, a seguinte mudança prática. Não é o conflito que se adequa à justiça, mas a justiça que se adequa ao conflito multiportas. Quem quiser um conceito de justiça multiportas é aquela em que a atividade jurisdicional do Estado não é a única, ou seja, a prestação da jurisdição não é única, muito menos a principal opção conferida às partes para solucionarem um litígio, sendo previstas outras possibilidades de pacificação social. Inclusive, isso é uma grande tendência contemporânea do processo penal, através de diversos mecanismos de solução de conflito dentro do processo penal. A gente trouxe aqui, ó, né, por exemplo, transação, composição dos danos, sursi processual, né, colaboração premiada, bem como o acordo de não persecução. Ele faz parte, ele integra esse microsistema de mecanismo de justiça multiportas. Cuidado que isso ainda não caiu para delegado de polícia, mas vai cair muito em breve, tá certo? Rapidinho, eu até gravei um vídeo sobre isso no dia de ontem. Possibilidade do acordo de não persecução penal ao crime de ação de iniciativa privada. A gente sabe que a pretensão acusatória, preste atenção, pretensão acusatória, não estou falando de pretensão punitiva, que a pretensão punitiva é do Estado. Eu estou falando de pretensão acusatória. Pretensão acusatória nos crimes de ação penal pública é do Ministério Público com fulcro no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Mas a titularidade nos crimes de ação de iniciativa privada, como titular da demanda, é o querelante ou seu representante legal. Questiona-se, seria possível pactuar o acordo de não persecução penal nos crimes de ação penal de iniciativa privada? Nos ensina o professor Leonardo Barreto, que é perfeitamente possível, desde que as cláusulas do acordo sejam conferidas ao querelante, porque ele é o titular da demanda. Então, muito cuidado. Assim como o Instituto da Transação Penal é perfeitamente cabível nos crimes da Lei 9.099, de iniciativa privada, é ao querelante a titularidade de promover ali as cláusulas da transação penal, tá bom? Sob a supervisão do Ministério Público, mas é possível? Sim, perfeitamente possível. Fica aí a dica. Opa, deixa eu fechar. Vamos caminhar. Sobre a justa causa, eu já falei, a gente já falou que é imperioso, né, possuir a justa causa. Recurso para o ANPP, de acordo com o artigo 581, inciso 25, foi alterado pela Lei 13.964, caberá rese da decisão, despacho ou sentença que recusar a homologação à proposta do acordo. Aqui é recusar a homologação. Cuidado, tem um recurso lá do 14, que é um recurso administrativo, tá certo? Vamos lá, intimação prévia, desnecessidade. Agora a gente vai trilhar alguns julgados aqui, ó. ANPP, não oferecimento do acordo de não persecução penal, intimação do investigado pelo Ministério Público, não obrigatoriedade. Não há essa previsão legal de intimação do não oferecimento, tá? Do acordo de não persecução. Não é obrigatório notificar o investigado acerca da proposta de acordo de não persecução penal, sendo que a ciência da recusa pelo MP deve ocorrer por ocasião da citação. Basta justificar na citação os motivos pelos quais não foi oferecida, tá? E aí podendo o acusado, na primeira oportunidade, se manifestar nos autos e requerer a remessa nos moldes do parágrafo 14 do artigo 28A, tá bom? Então, STJ, quinta turma, julgado no informativo 16 da edição extraordinária, foi publicado agora, inclusive. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Habitualidade, né? A gente já viu que não cabe para o criminoso habitual. Habitualidade delitiva reconhecida, continuidade, afastado, acordo de não persecução, impossibilidade
Reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado, impedindo a celebração do acordo de não persecução, ou seja, aquele indivíduo se dedica à atividade criminosa, tá bom? Ele pratica crimes reiterados, não preenche o requisito de ordem subjetiva. Bom comportamento, cuidado, vamos lá, vamos subir aqui. Não confundir bom comportamento com maus antecedentes. Vamos lá, o bom comportamento público e privado, ele se relaciona, lá do artigo 94, né, refere-se à conduta social, ele se refere à conduta social e moral do indivíduo nas relações públicas e privadas. Engloba ações éticas, respeitosas e socialmente aceitáveis em todas as áreas da sua vida, independente de estar em um ambiente público. Olha lá, a NPP Reabilitação Criminal. O fato de o acordo de não persecução penal não gerar reincidência ou maus antecedentes não necessariamente implica em reconhecimento de bom comportamento para fins de reabilitação, conforme o 94, inciso 2 do Código Penal, tá certo? Então, se aquele indivíduo tem um mau comportamento, não se caracteriza maus antecedentes para fins ali do acordo de não persecução penal. Como eu disse, sobre a confissão do acordo de não persecução penal, né? A ausência de confissão formal e circunstancial no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquê para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução, uma vez que a confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato de assinatura de celebração do acordo. O que está dizendo aqui? Não se pode alijar, né, o Ministério Público, por exemplo, ao final do inquérito policial, a autoridade policial sinaliza a possibilidade da celebração do acordo com aquele indivíduo, e aí o MP vê que ele não confessou em sede policial e aí não oferece a possibilidade porque ele não confessou. Mas, eu disse, a não confissão em sede policial não é fator impeditivo por si só de que ele faça a posteriori. Por quê? Porque naquele primeiro momento, em regra, ele está despido de advogado, em regra de sede policial, muitas das vezes. Ele está despido de advogado, né? E talvez esse indivíduo sequer ele preencha o requisito subjetivo e confessar, exigir a confissão em sede policial para a pactuação da celebração do acordo pode ferir o princípio da não autoincriminação, porque talvez em sede específica, lá quando o MP ofertar as cláusulas, ele não preenche o requisito subjetivo. E aí entende o STJ que essa confissão pode ocorrer na presença do membro do Ministério Público dispensando a confissão em sede policial, ou seja, não pode se afirmar que a não confissão em sede policial vai impedir a confissão ou a celebração do acordo perante um membro do Ministério Público. É isso que disse o julgado. Então, muito cuidado. E a ratio é única, né? Vamos lá. Vamos ler mais uma vez para que a gente compreenda. A ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede, cuidado que isso aqui é tema certíssimo de prova, não impede a remessa dos autos ao parquê para avaliar a possibilidade da propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que a confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público. De acordo com a jurisprudência do STJ, a não confissão em sede policial impede a realização do acordo de não persecução penal perante o membro do Ministério Público. Certo ou errado? Errado, porque está diametralmente oposto que ele pode confessar perante o membro do MP. Tudo bem? Então tá aí, informativo 789. Overcharging e o ANPP, né? O que seria o overcharging prosecution, Thiago? O overcharging é uma técnica de exasperação, uma técnica de imputação de fatos
ou imputação de circunstâncias mais gravosas, excesso de imputação por parte do Estado, como forma de incutir algum temor naquele indivíduo, como forma de obrigá-lo a realizar pactuação de eventual acordo de não persecução, eventual acordo de colaboração premiada. O overcharging, ele se divide overcharging vertical, quando são inseridos outros crimes por parte do Estado que sequer tem prova da prática desse crime, ou então no overcharging horizontal, vamos recapitular, o overcharging horizontal é uma pluralidade de fatos. Imputam-se diversos fatos, excesso de imputação, sequer tem condição de provar. E o overcharging vertical, imputa-se fato único, mas fatos mais gravosos. Então, por exemplo, um homicídio simples, imputa-se um homicídio qualificado como forma de incultar algum tipo de temor, como forma dele realizar a pactuação de uma colaboração premiada. Um exemplo, tá bom? Uma técnica, isso aí viola o princípio da boa-fé, o princípio do fair play dentro do processo penal, viola o princípio de paridade de armas, isso fica para um outro momento, sobre a técnica do overcharging, né? Mas quando o Estado aplica o overcharging, pode ser que num determinado momento pode ser realizada a emendácio, não é emendatio, por favor, me ajuda, é emendácio e mutácio libelli. Eu preparando alguns alunos para a prova oral, ao longo desses anos, falava, candidato, de propósito, fale para mim um pouquinho sobre o princípio da correlação. Aí o candidato, o aluno, né, excelência, o princípio da correlação está umbilicalmente ligado ao emendatio e a mutatio libelli. Brocha na hora. Nesse concurso de vocês tem prova oral, pelo amor de Deus. Não é mutatio, não é emendatio, não é aberratio, é mutácio, emendácio, aberratio ictus, por favor. Então, quando ocorre um excesso de imputação e há uma eventual desclassificação na prática daquele crime, e a partir desse momento, quando há emendácio libelli, caso seja possível a pactuação do acordo de não colaboração, acordo de não persecução penal, seria perfeitamente possível a pactuação, porque a emendácio, qual o momento para a realização da emendácio, né? Em regra, é no momento da sentença, mas como a jurisprudência nos traz alguns exemplos, e entre eles é o excesso de imputação. Seria possível realizar a emendácio no início da persecução, no início da ação penal. E olha o STJ nos ensinando. Overcharging, né? Lei de drogas. Reconhecida a aplicação da minorante, do tráfico privilegiado, nesse caso, com patamares abstratos de pena dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, o acusado tem o direito à possibilidade do manejo do acordo de não persecução, mesmo se o parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação, ou seja, o overcharging, não deve prejudicar o acusado. Isso aqui é certo de cair agora. Pode ter certeza, isso vai cair. O acordo de não persecução penal é um ajuste pré-processual celebrado entre o órgão acusador e o autor do delito, se atendidos os requisitos previstos expressamente no Código de Processo Penal. E aí ele traz os requisitos, né? Trata-se de um instituto resultante do acordo de vontades entre o MP e o acusado com vistas a dar solução negociada a processos cuja origem sejam crimes de menor gravidade. Porém, não se trata de direito subjetivo, devendo existir, além da confluência dos requisitos exigidos pela lei, o interesse do acusador em propor. Então, cuidado com o excesso de imputação, né? Se a partir do momento foi denunciado pelo tráfico simples, caput, sem a previsão lá da causa de diminuição de pena
do artigo 33, parágrafo 4º. Ao final da instrução, visualizou que está presente a causa de diminuição de pena, opa, nesse momento ele já faz jus. Então, se ele já faz jus, esse excesso de imputação abre-se possibilidade do manejo do acordo de não persecução penal. Tudo bem? Vamos concluir a leitura do julgado, para ficar mais claro. No julgamento do agravo regimental no RESP 2.016.905, a quinta turma do STJ estabeleceu que nos casos em que ocorre a alegação do enquadramento jurídico ou da desclassificação do delito, seja por meio da emendácio ou mutácio libelli, guarda isso que é isso que vai cair na sua prova. É possível aplicar o acordo de não persecução penal, desde que preenchidos os requisitos legais exigidos para o Instituto Negocial. Este precedente reconheceu a aplicação adaptada da súmula 333, que prevê ser possível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admite benefício destes penalizadores, do 89, sursi processual, né, os autos do processo devem retornar à instância de origem para aplicação desses institutos, tá bom? E aí, para concluir, a situação em análise segue o mesmo raciocínio, uma vez foi constatado o equívoco na descrição dos fatos, ou seja, era a hipótese de emendácio libelli para imputação do 33, do acusado, isso porque é necessário que o processo retorne à origem para avaliar a propositura do acordo de não persecução, independente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do 33, parágrafo 4º da dosimetria, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Com o excesso de imputação, o overcharge vertical e o overcharge horizontal, tá bom? Ambos vão admitir o instituto da emendácio, no caso, se for o caso de hipótese de emendácio, e a desclassificação ou o reconhecimento de uma causa de diminuição de pena, naquele caso concreto, e aí ele faria jus, retoma-se os autos para a instância, para o início, para a pactuação da celebração do acordo. E resignação e efeito suspensivo, não estou falando de recurso aqui. Olha o parágrafo 14, né? No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do 28 deste código, tá? Aqui é um recurso inominado ou recurso administrativo. Aqui não é aquele recurso quanto à homologação. Aqui é um recurso inominado. Beleza? Beleza. Vamos seguir aqui. Olha o que diz esse julgado. No caso de recusa do oferecimento do acordo de não persecução penal pelo representante do MP, o recurso dirigido às instâncias administrativas contra o parecer da instância superior do Ministério Público não detém efeito suspensivo. Ele não vai suspender, não vai impedir a deflagração da ação penal. Tá certo? Então, cuidado, vinculado no informativo 780, o parágrafo 14 do 28A, garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos órgãos superior, nas hipóteses de acusação tenha se recusado a oferecer a proposta, tá, do acordo de não persecução. Nem sempre, cuidado agora, nem sempre esse parágrafo 14 vai ser invocado. Por quê? Pode ser que já tenha enunciados, já de forma reiterada, tá? Daquela prática. Por exemplo, em crimes, aplicando o princípio da insignificância, não se exige, né, o manejo do parágrafo 14, ou seja, pacificou. Se o indivíduo trouxer aos autos, né, que é reincidente, dispensa a remessa de acordo com o parágrafo 14, ou seja, um precedente dentro do próprio Ministério Público já em forma de enunciados, é isso, tá bom? Beleza? Vamos caminhar. E assim a gente fecha o acordo de não persecução penal. Vamos falar agora sobre um incidente de insanidade mental, um tema que sempre é importante, sempre cai em concurso e a gente vai tecer algumas observações no que tange
ao incidente, né? Vamos lá, um incidente de insanidade mental. A gente sabe que crime, à luz do conceito analítico de crime, crime é um fato típico, ilícito e culpável. E a gente sabe também que o artigo 26, caput do Código Penal, traz lá a hipótese de doença mental ou desenvolvimento mental completo ou retardado quando o indivíduo possui alguma perturbação psíquica na sua rigidez. E a doença mental, o desenvolvimento incompleto, ele é uma causa excludente de culpabilidade na sua inimputabilidade pelo desenvolvimento mental incompleto. Ele, por exemplo, possui esquizofrenia aguda e a gente adota o critério biopsicológico. Ou seja, não basta ter esquizofrenia, deve ter esquizofrenia e essa esquizofrenia deve também trazer prejuízo. Ele deve ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com aquele entendimento no momento da ação ou da omissão. Então, o tipo, nem todo louco é inimputável. Olha que importante isso, né? Porque deve ser no momento da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E ora, a gente sabe também que quando esse indivíduo pratica um fato, ele estaria amparado, em tese, por uma excludente de culpabilidade, a doença mental. E esse indivíduo não vai receber uma pena, ele vai receber uma sanção penal, né? Pena é espécie de sanção penal e, de outro lado, de sanção penal, medida de segurança ou tratamento ambulatorial. Mas, para isso, é preciso de uma ação de prevenção penal. Por quê? Ora, se um indivíduo ele praticou o fato, né, incutido com desenvolvimento mental incompleto, doente mental no momento da ação, não tomou o medicamento da esquizofrenia e aí começou a ouvir vozes em sua cabeça, ouviu pessoas falando que é para ele matar aquele indivíduo porque aquele indivíduo está armado e ele já acometido pelaquela psicopatia, ele vai, saca uma faca e esfaqueia aquele indivíduo. Ora, ele está com a perturbação mental manifesta, beleza? Beleza. Foi durante a ação? Foi. Ele tinha o caráter? Não, não tinha. Beleza. O Estado, preste atenção, o Estado não pode pegar e já submeter esse indivíduo a um tratamento ambulatorial. Não pode, não é possível, porque o processo, né, ele é orientado por direitos e garantias fundamentais. Aquele indivíduo, para que ele possa receber uma medida de segurança, um tratamento ambulatorial, é necessário que esse indivíduo se submeta ao devido processo legal. E para que ele seja submetido ao devido processo legal, é preciso de uma ação de prevenção penal. O que é uma ação de prevenção penal, Tiago? A ação de prevenção penal é aquela ação onde se busca trazer, né, ao final, que aquele indivíduo é acometido por uma doença mental. E para isso é preciso que seja deflagrado esse incidente de insanidade mental. Porque ele pode, inclusive, ser preso em flagrante pela autoridade policial. Tanto pode quanto deve ser preso em flagrante. Por quê? Mas, Tiago, o delegado não faz juízo de excludente de culpabilidade, de ilicitude, de tipicidade? Perceba. Analisar uma atipicidade material do fato, por exemplo, o princípio da insignificância, é muito fácil. Uma excludente de ilicitude, beleza, mas a culpabilidade se relaciona ao fato, ao sujeito. E para isso, o delegado de polícia não tem conhecimento médico legal, não é médico psiquiatra, para testar a inimputabilidade daquele indivíduo. Então, é um pouco mais complicado nesse caso concreto, tá?
Então, o delegado de polícia vai lavrar o auto? Vai recolher aquele indivíduo numa cela específica, numa cela isolada, e na sequência, olha agora, o delegado de polícia deve representar pelo incidente de insanidade mental. O delegado de polícia não pode determinar, em regra, o delegado de polícia tem um poder requisitório para determinar a realização de perícias. Cuidado com essa porcaria, isso é importante. Eu não sei porque eu falei porcaria, eu sempre falo palavrão, né? Cuidado com essa porra. Então, delegado de polícia, ele deve requisitar perícias. Ele tem poder requisitório sobre perícias, mas, malgrado o exame médico legal seja uma perícia, esse exame médico legal de inimputabilidade praticado por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, deve a autoridade policial, nos moldes do 149, parágrafo 1º, realizar uma representação perante a autoridade judiciária para que seja realizada aquela perícia mediante um médico psiquiatra. Eu pergunto a alguns alunos na prova oral, candidato, quem realiza o exame de insanidade mental do acusado? O candidato, o perito, qual espécie de perito? Perito criminal. Não! Que perito criminal, meu irmão? Perito médico psiquiatra. É médico psiquiatra que vai fazer essa perícia. O cara tem que ser psiquiatra. Vamos seguir aqui. E aí, já vou trazer o standard probatório. Dúvida, qual é o standard probatório que deve perquirir para que a autoridade policial represente pelo incidente de sanidade mental? Isso é um tema afeto a provas. Provas sempre ganham destaque em concurso. Isso é matéria afeta a delegado de polícia. Sebrasp adora esse tema. Então, vamos lá. Qual é o standard probatório? Qual é o modelo de constatação para o incidente, para a deflagração do incidente de insanidade mental? Dúvida sobre a rigidez mental daquele indivíduo. Então, vamos caminhar aqui, esse breve introito. Vamos lá, cuida-se de incidente nos termos do 149, visa extirpar, excluir, afastar, espancar eventuais dúvidas sérias e razoáveis quanto à integridade mental do acusado. Né? Para fins do incidente, é preciso dúvida a respeito da sanidade, porque se não houver dúvida, esse pedido será indeferido. Essa perícia é uma perícia que prevalece, né? Ela é benéfica à defesa. Deve ser demonstrado o efetivo comprometimento da capacidade. Olha o que diz o 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, defensor do curador, ascendente, descendente, irmão, cônjuge do acusado, que seja submetido a exame médico legal, né? O exame não pode mais ser deflagrado de ofício, devendo ser representado por parte da autoridade policial em homenagem ao sistema acusatório, tá certo? Isso é matéria afeta a competência do juiz das garantias hoje, onde no artigo 3º-B, inciso 13, trouxe de forma expressa, né? Determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Regramento do 149 a 154, tá bom? Inclusive cabe no curso da investigação. Então, qual é o standard probatório mínimo? Qual é o modelo de constatação? O que você vai procurar na prova? Dúvida plausível acerca da rigidez mental do acusado. Porque se não houver dúvida, não vai caber o incidente de insanidade mental. Deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente caminhar. Vamos caminhar. Muita coisa para vir ainda. Vamos lá. Agravo regimental em recurso em habeas corpus, incidente de insanidade mental, indeferimento, cerceamento de defesa, inocorrência. Olha lá. Nos termos do 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício a requerimento do Ministério Público, defensor do curador, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, seja submetido a exame médico legal. Depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da rigidez mental do acusado.
No caso da defesa, não se desincumbiu de realçar dúvida razoável acerca da inimputabilidade da agravante e as circunstâncias ordinárias entenderam desnecessária a perícia. Porque o que acontece, né? Sejamos honestos. O indivíduo pratica um fato, pratica um crime horroroso, aí depois ele invoga doença mental. Não pode. Para quê? Para receber uma medida de segurança. Ah, não, tem hospital psiquiátrico, ele fica em prisão domiciliar. É isso que eles fazem. Não, então, para que haja essa dúvida, esse exame dura por 45 dias, essa perícia é uma perícia retrospectiva daquilo tudo que aconteceu, ou seja, é uma conversa entre o médico psiquiatra e aquele indivíduo submetido. Ele faz uma entrevista ao longo de 45 dias e o médico psiquiatra ele tem condição de atestar se é mentira, se ele está inventando, se está, né? Enfim, ele é um profissional da área da saúde psiquiátrica, né? Então, vamos seguir aqui, rapidinho. Ainda temos coisa para ver. Habeas corpus, homicídio qualificado, formação de quadrilha, incidente de insanidade, não obrigatoriedade. Diz lá, o exame que se refere ao 149, o item 1 aqui, ó. O exame que se refere ao 149 do CPP é imprescindível apenas quando houver dúvida fundada a respeito da rigidez mental do acusado, tanto em razão de superveniência da enfermidade no curso do processo, ou pela presença de indícios plausíveis que, ao tempo dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. O juiz que presidiu o feito não detectou qualquer anormalidade no interrogatório do acusado, ou mesmo durante a instrução processual, a fim de justificar a instauração do incidente de insanidade mental, sendo certo que somente após a confirmação da pronúncia, a defesa alegou ser o paciente portador de suposta enfermidade, tá bom? Então, cuidado com isso, deve haver dúvida sobre a rigidez mental, tá certo? Lembrando que há uma prova pericial constituída em favor da defesa, não é possível a obrigação que o indivíduo seja submetido a esse exame, tá certo? Ó, uma prova pericial constituída em favor da defesa, não é possível determinar compulsoriamente na hipótese que a defesa se oponha à sua realização, tudo bem? Legitimados, rapidinho, ó. Quem são os legitimados? Ministério Público, defesa, tudo bem? O curador do acusado, e aí o CAD, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, e na fase do inquérito, o delegado de polícia deve representar pela instauração do incidente, tá? Rapidinho, esse incidente ainda, ele não suspende, conforme o 149, parágrafo 2º, quando determinar a realização do exame de sanidade mental, o juiz nomeará curador acusado, ficando suspenso o processo. Não se suspende a prescrição, tampouco o inquérito. Ó, ele pode colocar na tua prova. Espera aí, rapidinho, deixa eu só organizar as ideias aqui. A gente já vai abrir. Então, ficando suspenso o processo. Vamos lá. Somente a ação penal é suspensa, porque a doença mental pode sobrevir, né? O processo. As investigações não são suspensas, tá? E a instauração do incidente não suspende o curso da prescrição. Cuidado. Essa decisão, não existe recurso previsto para impugnação da decisão que determina a realização do incidente. Trata-se de uma decisão irrecorrível. Só um minuto.
Duração do incidente, 45 dias, como eu disse outrora. Trata-se de um prazo prorrogável, tá bom? Pode ser que exija a prorrogação, tá bom? E aqui, para a gente concluir essa temática, quais são as consequências do exame? Muito importante isso aqui. Deixa eu só apagar. As consequências do exame. Porque, como eu disse, ele pode ocorrer em momento distinto, né? Então, vamos lá. Primeira consequência. O exame considerou o agente imputável, ou seja, saúde da rigidez mental dele, ao tempo da ação e no momento em que foi avaliado. O processo segue, tira o curador, né, que tinha sido nomeado. O exame considerou o agente inimputável ou semi-imputável ao tempo da ação. O processo continua com o curador, tá? Se foi considerado inimputável, nos moldes do 26, o juiz proferirá sentença de absolvição imprópria. É aquela sentença, né, que absolve, mas confere medida de segurança ou tratamento ambulatorial. Tá bom? Vamos seguir. O exame considerou que a doença sobreveio, ou seja, a doença só veio após a infração, ou seja, a ação penal estava em curso. O que acontece aqui? Aqui a gente tem uma crise de instância. Ele estava sendo processado e ficou doente mental no curso daquele processo. Tá? O processo aqui fica suspenso, a prescrição não, aguardando o restabelecimento do agente para o prosseguimento do processo. E o exame considerou que a doença sobreveio à infração. Aqui, o processo está em curso. Aqui, já se iniciou a execução. Então, vamos lá. Nessa hipótese, o exame, né, considerou que a doença sobreveio à infração após o início da execução. E aí, duas possibilidades. Deixa eu subir aqui. Primeira possibilidade. Se a doença for transitória, deixa eu apagar. Se a doença for transitória, aplica-se o artigo 41 do Código Penal. Ou seja, ele deve ser, né, esse condenado deve ser transferido para um hospital penitenciário sem necessidade da substituição da pena por medida de segurança. E aí, com a recuperação da rigidez, o acusado deverá cumprir. No entanto, se a doença é de caráter duradouro e permanente, por exemplo, a esquizofrenia não tem cura, a pena privativa de liberdade deve ser convertida em medida de segurança, por exemplo, nos moldes do artigo 183 da Lei de Execução Penal. Tranquilo? Pessoal, rapidinho. Vou encerrar esse bloco. A gente já vai iniciar no próximo tema. Vamos falar de prisão domiciliar. Vamos falar ainda sobre outros pontos, tá? A gente se vê daqui a pouquinho. Até já.